Você já passou por um momento estressante em que parece que você está à beira de explodir? Quando as emoções estão tão à flor da pele que você sente que pode perder o controle a qualquer momento? Então, como a gente faz para não enlouquecer num mundo que parece cada vez mais louco? Nesse vídeo você vai aprender algumas dicas para manter a tranquilidade, mesmo quando tudo à tua volta parece estar desmoronando. É essencial aprender a se observar no momento presente, encontrar formas de transformar o estresse em algo positivo. E quando você faz isso, você vai descobrir maneiras saudáveis de cuidar da sua saúde mental e evitar chegar a um ponto de perder a cabeça. Então, quais são os pontos que eu vou mostrar aqui? Primeiro é como a sua sanidade está conectada aos seus relacionamentos pessoais. Por que é tão complicado superar os sentimentos apenas com a razão? E como o lado esquerdo do seu cérebro às vezes prega peças no seu lado direito. Você pode até pensar que é uma pessoa lógica, que toma decisões de uma forma bastante racional, mas na verdade isso é mais uma ilusão do que qualquer outra coisa. A verdade é que não somos tão racionais quanto gostamos de acreditar. Na maioria das vezes é o nosso cérebro direito, o centro das emoções, dos instintos que está no comando. Por volta dos 2 anos de idade, o lado direito do cérebro começa a se desenvolver e a ficar mais ativo do que o lado esquerdo. E é nesse lado direito que a nossa personalidade começa a se formar, é moldada pelo ambiente ao nosso redor. Quando somos pequenos, o nosso ambiente social é principalmente composto pelos nossos cuidadores. Por isso a nossa personalidade, ela está atrelada a quem a gente confia, com quem a gente cria laços emocionais e começa a ser formada bem cedo, com base nesse ambiente. Já o lado esquerdo do cérebro, que cuida da linguagem, da lógica, da razão, só começa a desenvolver mais a partir dos 3 anos. Mesmo assim, o lado esquerdo fica muito tempo nas sombras do lado direito, quando se trata de influenciar as nossas decisões. É por isso que é tão difícil usar a lógica para superar uma emoção forte. O cérebro direito ainda domina. Mas então por que a gente acha que somos tão racionais? Isso acontece porque o cérebro esquerdo basicamente engana para acreditar nisso. Quando o cérebro direito toma uma decisão emocional, o cérebro esquerdo, depois do fato, cria uma justificativa que faz a decisão parecer lógica. Esse processo é conhecido como pós-racionalização. O neuropsicólogo Roger Sperry fez um experimento interessante. Ele deu o comando assim, andar, diretamente para o cérebro direito de um participante, sem que o lado esquerdo percebesse. Curiosamente, os participantes começaram a andar quando eles eram instruídos. Mas quando eles foram perguntados por que vocês decidiram caminhar, eles inventavam justificativas aleatórias. Eu fui beber um copo d'água, eu quis me alongar. E aí eles não estavam mentindo. Eles realmente acreditavam nas explicações que os seus cérebros esquerdos inventavam. Agora que você sabe que a nossa lógica pode não ser tão confiável quanto parece, vamos entender um pouco melhor porque agimos de certas maneiras em situações de estresse. Você consegue desligar as suas emoções como se fosse um interruptor de luz? É impossível, mesmo que a gente tenta se convencer do contrário. Mas o que a gente pode fazer e devemos fazer é criar um espaço para observar como estamos nos sentindo e quem realmente somos. Então, praticar a autoobservação é essencial para manter a sanidade, porque nos ajuda a perceber e, assim, mudar comportamentos que afetam o nosso bem-estar. Quando você se observa, você consegue criar uma certa distância dos acontecimentos. E isso permite avaliar melhor os seus sentimentos e pensamentos sem se julgar. Por exemplo, digamos que você esteja com muita raiva de algo que um amigo disse. Em vez de apenas se deixar levar pela raiva, tente observar esse sentimento. Isso ajuda você a se separar um pouco da emoção e se acalmar.
Uma das maneiras mais eficazes de praticar a autoobservação é manter um diário. Anote os seus sentimentos, pensamentos ou lembranças que surgirem durante o dia. Depois releia o que você escreveu, procure padrões, hábitos emocionais que se repetem. Ao se tornar consciente desses momentos, você terá mais facilidade para superá-los no futuro. Outra forma de praticar autoobservação é através da atenção focada. Aqui você se concentra no presente, experimentando seu corpo e mente no momento. Quando as pessoas meditam ou quando as pessoas rezam, elas estão praticando essa atenção focada. Isso melhora a concentração, reduz a ansiedade e a depressão. Como que você faz isso? É simples. Comece pela respiração. Sente-se por 1 minuto e concentre na sua respiração. Apenas respire. Em pouco tempo você vai perceber que a sua mente começa a vagar. E quando isso acontecer, traga gentilmente a sua atenção de volta à sua respiração. Pode levar um tempo para pegar o jeito, mas com a prática você vai se tornar natural. Com a autoobservação e atenção focada, você cria um espaço entre você e os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que permite lidar melhor com eles. Você já se pegou julgando alguém antes mesmo de trocar uma palavra com essa pessoa? Quem nunca fez isso? O problema é que julgar alguém tão rapidamente impede da gente construir relacionamentos que podem ser muito valiosos nas nossas vidas. Somos animais sociais e uma das maneiras de manter a sanidade é cultivando relações saudáveis. Mas muitas vezes a gente acaba julgando os outros com base nas nossas experiências. Por exemplo, se você foi abandonado por um cuidador da sua infância, você pode ter dificuldades em confiar nas pessoas, achando que elas também vão te decepcionar. Aí, nesse caso, você está projetando as suas experiências antigas em novas pessoas que você mal conhece. Então, o que você pode fazer para evitar esses julgamentos precipitados? A chave é tentar entender a nova pessoa, entender os seus sentimentos verdadeiros. Mas para fazer isso, você precisa primeiro entender a si mesmo. Quando você está em sintonia com a sua vida emocional, você se torna mais sensível aos sentimentos dos outros. E isso ajuda a manter e a fortalecer os relacionamentos. Por exemplo, se você sabe que você fica magoado quando um amigo faz uma piada sobre você, você vai perceber que o seu amigo também pode se sentir da mesma forma se você fizer uma piada sobre ele. Então, assim você aprende a ser mais cuidadoso com o que você diz. Às vezes, a gente fica preso em padrões de comportamento que nos impedem de ter relações gratificantes. É aí que entra a autoobservação, ela entra em cena novamente. Uma cliente que eu tenho, por exemplo, ela se apaixonava facilmente, mas aí ela via os relacionamentos caírem aos pedaços em poucos meses. Cansada dessas decepções, ela decidiu se observar mais de perto. Começando uma investigação, ela escrevia no diário as suas percepções. Em pouco tempo, ela percebeu um padrão. Ela se envolvia rapidamente e logo depois, ela ficava extremamente carente e exigente no relacionamento. Quando ela identificou esse ciclo, ela trabalhou bastante para mudar e acabou formando um novo relacionamento mais saudável e duradouro com um novo parceiro. Altos níveis de estresse podem nos deixar doentes, levando até a crises de pânico, de ansiedade. Mas você sabia que nem sempre esse estresse ele é ruim? Na verdade, se você quer manter o seu cérebro afinado e afiado e continuar aprendendo, passar por estresse moderado pode ser benéfico. E esse tipo de estresse é conhecido como bom estresse. E ocorre quando a gente se envolve em algo novo, desafiador. E essas atividades estimulam o cérebro mais do que o habitual, mais do que o normal, melhorando o funcionamento da mente. Além disso, o bom estresse pode até contribuir para uma vida mais longa, porque vai sair da sua zona de conforto, que significa envolver em atividades que te deixam um pouquinho nervoso. O primeiro passo é identificar quais são as coisas dentro da sua zona de conforto.
aquelas com as quais você se sente totalmente à vontade. Mas como você pode cultivar esse bom estresse na sua vida? A resposta é simples, é preciso sair da sua zona de conforto. Agora pense nas coisas que você gostaria de realizar, mas que exigem um pequeno empurrãozinho. Como começar a escrever algo, um blog, ou começar a fazer os posts que nem eu faço aqui. Depois pense em algo que te dá muito medo. Por exemplo, escrever um livro. Então o segredo é começar pelo meio. Escreva um blog, isso vai te tirar um pouco da zona de conforto, mas não a ponto de causar muito medo, que nem escrever um livro. E ao mesmo tempo ele vai aumentar a sua confiança. Então em pouco tempo você vai se sentir pronto para enfrentar coisas que antes pareciam assustadoras. O seu cérebro e o seu corpo vão te agradecer por essa estimulação. Então ache o caminho do meio quando você precisar sair da zona de conforto. Nem tanto, nem pouquinho, mas o caminho do meio. Seja um conto de fadas da nossa infância ou a última série dramática da Netflix, todos nós somos fascinados por uma boa história. Mas o que as histórias têm que capturam tanto a nossa imaginação? As narrativas ajudam a estruturar os nossos pensamentos, interpretar as nossas experiências diárias, permitindo que a gente encontre significado no mundo ao nosso redor. E muitos contos de fadas, por exemplo, eles seguem uma fórmula. O vilão é derrotado, o príncipe ou a princesa vivem felizes para sempre. E esses finais felizes ajudam as crianças a entenderem que mesmo diante das dificuldades, as coisas podem acabar bem. Por outro lado, as narrativas também podem nos levar a visões negativas. Algumas histórias podem reforçar preconceitos ou prender em padrões de pensamentos pessimistas. Por isso é importante sermos críticos e refletir sobre as histórias que compartilhamos uns com os outros. Muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está preso em certas maneiras de pensar e como esses hábitos moldam os nossos comportamentos. Então, pense nessa história. Um homem está dirigindo por um longo trecho no deserto, aí o pneu fura. Ele encosta o carro, ele percebe que ele não consegue consertar o pneu sozinho porque ele não tem um macaco dentro do carro, aquele que levanta o carro para trocar o pneu. Só que daí ele lembra que ele passou por uma oficina alguns quilômetros atrás e aí ele começa a andar, fazendo uma caminhada naquele deserto quente. E no caminho ele começa a lembrar de todas as vezes que ele teve experiências ruins com mecânicos. E aí, pouco a pouco, ele vai ficando paranoico com o que ele vai encontrar na mecânica, no meio do deserto. Ele imagina que o mecânico vai se aproveitar da situação, já que ele não tem saída, ele está ali no deserto. Mas quando ele finalmente chega à garagem, o mecânico é amigável, ele sorri. Só que o motorista está preso na sua própria narrativa e não percebe. A raiva que ele criou na própria cabeça impede ele de tratar o mecânico com educação e conseguir a ajuda que ele tanto precisa. Lembre-se, você não é a vítima dos seus pensamentos. As histórias são flexíveis. Elas também podem nos ajudar a enxergar o mundo de uma forma positiva. Podemos reescrever nossas histórias, editar as narrativas pelas quais vivemos, podemos mudar a nossa maneira de pensar, encontrar um significado mais positivo no mundo ao nosso redor e alcançar os nossos objetivos. Histórias com um toque positivo também podem fazer maravilhas para a nossa motivação pessoal. Por exemplo, tem um artista que estava enfrentando repetidas rejeições para um estágio de artes e para melhorar o seu ânimo, ele contou uma história de um vendedor que só conseguia fechar uma venda bem sucedida a cada 50 ligações. Então ele fazia 50 ligações e fechava uma venda. Então, em vez de desanimar, o vendedor ele ficava mais animado a cada rejeição, sabendo que ele estava mais próximo daquela venda que ele tanto esperava. Essa história mudou a perspectiva da artista sobre as rejeições e aumentou a sua confiança para continuar se inscrevendo. No final, ela foi selecionada para fazer o estágio que ela tanto queria.
Embora as narrativas positivas podem nos ajudar a seguir em frente, visualizar coisas boas acontecendo e mantendo uma atitude otimista também pode melhorar nosso bem-estar. É assim que a gente pode atrair mais coisas boas para as nossas vidas. Imagina que você vai a uma festa onde você não conhece ninguém. Se você entra com uma mentalidade otimista, de cabeça erguida, é provável que você chame a atenção de alguém. Inicie uma conversa, encontre algo em comum com as pessoas, aprenda algo novo. Por outro lado, se você entrar na festa de cabeça baixa, convencido de que ninguém vai querer falar com você, a chance de você ter uma experiência ruim é bem maior. Então vou deixar aqui um resumo de todas as partes desse vídeo. Manter a calma, a sanidade em tempos difíceis é crucial. Precisa praticar autoobservação e encontrar maneiras de transformar o estresse em algo positivo. Isso ajuda a manter a saúde mental e a lidar melhor com as emoções. Cérebro direito versus cérebro esquerdo. As nossas decisões são frequentemente guiadas pelo cérebro direito, que é emocional, enquanto o cérebro esquerdo cria justificativas lógicas para as decisões. Então, entender essa dinâmica nos ajuda a agir de uma forma mais consciente. Julgar antes. Julgar pessoas antes de conhecê-las pode impedir a formação de relacionamentos valiosos. Praticar a autoobservação e entender as nossas próprias emoções podem melhorar as interações com as outras pessoas. Bom estresse. Nem todo estresse é ruim. O bom estresse ocorre quando nos desafiamos e saímos da nossa zona de conforto. E isso melhora a função cerebral e contribui para uma vida mais longa e saudável. O poder das narrativas. As histórias que contamos a nós mesmos moldam a nossa realidade. Reescrever as nossas narrativas de forma positiva pode aumentar a motivação e nos ajudar a superar desafios. Tudo isso que eu contei nesse vídeo faz parte da minha mentoria. Todo esse processo eu te trago por todo esse ciclo, por toda essa nova estrutura e perspectiva positiva na sua vida. Quer saber mais? Eu vou deixar um link para a minha mentoria e para as minhas sessões de coaching. Um grande beijo!